Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Estamos aqui na página 371 da biografia de São Paulo Apóstolo, escrita pelo padre Joseph Rosner. Então, depois do padre nos dar uma descrição da situação dos Coríntios, né? Ele então volta à epístola. Mas retornemos à epístola aos Coríntios. A vocação para o cristianismo, prossegue Paulo, em nada altera o estado social do cristão. O cristão é interiormente livre quanto às coisas exteriores. O cristianismo não se propõe modificar o estado das pessoas, mas tão somente a sua vida interior. A mudança das condições sociais será uma consequência da conversão dos corações. O apóstolo aplica esse princípio a diversas situações da vida. Essa é uma das lições mais impressionantes, né, de Paulo, e que hoje a gente, enfim, já perdeu a noção disso. És escravo? Não vejas no teu batismo um pretexto para recuperares a liberdade, mas uma forte razão para cumprires melhor o teu dever, partindo do pressuposto, evidentemente, de que a tua fé não se encontra em perigo. Atitude tanto mais admirável quanto é certo que os rabinos da época sustentavam que uma israelita se tornaria desprezível se não aproveitasse a menor ocasião para alcançar a liberdade. Aqui tem uma nota. Também, no que diz respeito à classe dos escravos, há alguns pontos de contato entre Paulo e os estoicos, que recomendavam comumente uma certa indiferença pelas condições externas de vida. A condição de livre ou escravo, segundo Epicteto, não tem importância em comparação com o valor interior da pessoa. Pode-se ser verdadeiramente livre, mesmo sendo escravo. Paulo usa, nesses casos, a expressão liberto de Deus. E pode-se ter um escravo digno de lástima, apesar de se gozar, e pode-se ser um escravo digno de lástima, apesar de se gozar da liberdade exterior. É o que diz a nota. Voltemos então ao texto. És judeu? Não procures apagar as cicatrizes da sua circuncisão, coisa que então se praticava com frequência para evitar as piadas nos banhos públicos. És incircunciso? Não te deixes circuncidar. As circunstâncias externas não desempenham em Cristo qualquer papel. O que importa é o homem novo. Outro caso ainda. Vives em matrimônio misto com um cônjuge que permaneceu pagão? Nesse caso, o vínculo matrimonial não deve ser dissolvido, pelo menos por
iniciativa do cônjuge cristão, a menos que a sua fé esteja em perigo. Neste ponto, Paulo apoia-se não numa tradição apostólica, mas no seu próprio conhecimento do Espírito de Cristo. Com isso, não viola a lei cristã, porque o caso não estava previsto no Evangelho, e daí em diante haveriam de existir muitas situações análogas. Mas a Igreja de Cristo, dirigida pelo Espírito de Deus, tem de ter essa possibilidade de dar solução a novos problemas segundo o Espírito de seu Mestre. No caso presente, não se trata da dissolução de um casamento sacramental, assegurado pelo mistério da união mística com Cristo. Portanto, o cristão deve gozar de tanta liberdade como o pagão. O apóstolo declara-o livre. É o célebre privilégio paulino, que nada perdeu da sua totalidade em terras de missão. Um outro problema, bastante delicado, que se submeteu ao juízo de Paulo, foi o das carnes sacrificadas aos ídolos. A solução do apóstolo, extraordinariamente lúcida e refletida, é mais uma vez muito significativa. Tratava-se de uma questão que se suscitava na vida diária e nas relações sociais de cada família. Quase toda a carne vendida nos mercados provinha dos sacrifícios aos ídolos, porque também os gentios matavam os animais de maneira ritual. Toda a religião pagã consistia em ritos e atos externos. Todas as festas familiares e todos os acontecimentos públicos eram motivo suficiente para se proceder a um sacrifício ou a um banquete sacrificial. E a carne não consumida era utilizada pela família ou vendida aos açougueiros a preços baixos. Por ocasião das festas públicas, ofereciam-se banquetes populares com essa carne. Como os cristãos procediam, sobretudo, das classes pobres, teria sido uma crueldade proibi-los de participar deles. Mas para os espíritos timoratos, o caso constituía uma fonte contínua de dúvidas e de escrúpulos. Estavam eles obrigados a renunciar ao seu fornecedor? Deviam recusar convites para uma refeição em casa de parentes ou de amigos? Podiam tomar parte nos banquetes sacrificiais quando havia um motivo de cortesia ou derivado do cargo que ocupavam? Olha que coisa mais interessante, né? Essa situação do cristão na época de Paulo, né? Muitas dessas situações análogas, né, nós passamos hoje, né? Porque nós estamos num novo paganismo, né? Nós não temos carne sacrificada aos ídolos, mas muitas dessas situações podem ser pensadas nesse contexto, né, em que Paulo vai ter que dar uma opinião, né? Tá certo? Veja, gente, isso é uma coisa que Nosso Senhor não falou nada sobre isso, né? Tá certo? Uma coisa que extrapola o Evangelho. Vocês imaginam que ao longo de 2000 anos, o quanto disso que a igreja não teve que enfrentar, né? Coisas. Bom, Nosso Senhor falou, né, para nós durante 3 anos, né? E é o que está registrado nos evangelhos. Todos os problemas posteriores que extrapolavam aqueles problemas
analisados por Nosso Senhor, né, teriam que ser submetidos à igreja. Não é? Não tinha outro jeito. E a igreja que tinha que decidir mesmo. E ela foi decidindo. Ela nunca deixou de decidir. Só recentemente. Ela abriu mão das decisões, né? Mas ela sempre decidiu. E ela sempre orientou os católicos. Né? Porque aqui, note bem, Paulo estava respondendo às igrejas que ele próprio criou. Né? Enfim, essas igrejas não tinham a quem recorrer, né? Então era Paulo mesmo. A questão do matrimônio, né, e tudo mais. Paulo oferece uma saída a essa difícil situação. Se se trata apenas das ações em si mesmas, de comer e de beber, o apóstolo considera-as moralmente indiferentes. Aqui o cristão é inteiramente livre. Pode comer de tudo. Pode aceitar sem escrúpulos o convite de um amigo pagão para jantar em sua casa, porque os deuses a quem se sacrifica a carne não são deuses, mas representações ilusórias. Se, porém, essas situações levantarem um problema de consciência, própria ou alheia, assumem imediatamente um caráter moral. Se eu acredito nessas figuras quiméricas, ou se um outro se escandaliza por me ver comer dessas carnes, então já não me é permitido fazê-lo, porque ofenderia a fidelidade à minha consciência, ou o delicado respeito pela consciência do próximo. Olha que coisa extraordinária, né? Que delicadeza, né? Que Paulo tinha ao tratar essa situação, né? O caso torna-se totalmente diferente quando se trata de participar de um banquete sacrificial, sobre a forma de culto num templo pagão. Essa participação nunca se poderá considerar um ato neutro. É literalmente uma manifestação de comunhão com os demônios. Todo aquele que se senta a um banquete sacrificial entra no campo da influência dos demônios. Torna-se seu comensal. Nunca um cristão poderá permitir-se semelhante ação, já que Cristo tomou posse da sua alma pela sagrada comunhão. Então, aqui tem uma nota, mas antes da nota, vocês vejam o seguinte, que tem 3 níveis. O Paulo está analisando 3 níveis aqui do ato, né? Tá certo? Então ele diz o seguinte, né? Bom, comer ou não comer, tá certo? Comer e beber, né, são ações moralmente indiferentes, tá certo? Pode comer de tudo, cristão. Pode aceitar sem escrúpulos o convite de um amigo pagão para jantar em sua casa. Pronto. Tá certo? Pode. Agora, porque, enfim, os deuses aos quais as carnes foram sacrificadas
Diz ele aqui, são representações ilusórias. Bom, esse é o primeiro ponto, né? Agora, se porém essas ações levantam um problema de consciência, minha consciência ou a de alguém conhecido, amigo, familiar, tá certo? Aí o meu ato assume um caráter moral. Né? Tá certo? Bom, esse é o segundo nível. Tá certo? Agora, tem um terceiro nível. O caso torna-se totalmente diferente quando se trata de participar de um banquete sacrificial, sob a forma de culto num templo pagão. Não é? Aí é um culto ao demônio. Tá certo? Nunca um cristão poderá permitir-se semelhante ação, já que Cristo tomou posse da sua alma pela Sagrada Comunhão. São os 3 níveis. Né? Aqui tem uma nota dizendo assim: Paulo pressupõe que a ideia básica do antigo banquete ritual dos pagãos era o anelo de união com a divindade a qual se oferecia o sacrifício. Mas esse anelo eterno da alma, esse sacratíssimo impulso, fora desfigurada pelo paganismo antigo, adotando a forma de um culto aos demônios. Para Paulo, os deuses da antiguidade não passam de disfarces sob os quais se ocultam potências malignas. Equivocam-se, portanto, os historiadores da religião que pretendem explicar a Eucaristia como simples evolução de uma cerimônia mágica primitiva, na qual os adeptos pretendiam apropriar-se do poder de um Deus ou comer a sua carne. A Eucaristia, pelo contrário, pressupõe a encarnação de Cristo e a transubstanciação. É porque isso é muito... Esse argumento, né, ele foi levantado muitas e muitas vezes por nossos inimigos, né? Que a Eucaristia é uma sutilização, né, do sacrifício pagão, né, da carne sacrificial. Quer dizer, não é mais carne, mas é uma sutilização desse conceito do culto pagão. Né? Ele está só respondendo a esse argumento aqui. A coleção egípcia de papiros de Oxorrinco contém uma série de cartas de convite que ilustram o problema. Assim encontramos entre eles esse convite para um banquete cultual do século II depois de Cristo. Abre aspas. Xeremon convida-te para o banquete do divino Serapis, no Serapion, amanhã, dia 15, a hora 9. Fecha aspas. O tipo de marcação de hora na antiguidade era a partir das 6 horas da manhã, né? Então, de 3 em 3 horas, né? Hora primeira, hora terceira, sexta, nona, etc. E também esse convite de casamento na mesma época, abre aspas, Herais convida-te para o banquete de núpcias dos seus filhos em sua casa, amanhã, dia 5, à hora 9. Fecha aspas. Tratava-se de um casamento entre irmão e irmã, frequente no Egito. Um cristão podia aceitar o segundo, que consistia num banquete dado por ocasião de uma festa de família, onde eventualmente se servia carne proveniente dos sacrifícios. Mas não podia aceitar o primeiro, porque o primeiro era
sacrificial ao divino Serapis. De novo se revela aqui, em toda a sua grandeza, a liberdade de espírito do antigo fariseu. Enquanto os apóstolos de Jerusalém mantinham timidamente as prescrições relativas aos alimentos, Paulo desembaraça-se corajosamente desses costumes, em estreita concordância com o Espírito de Jesus. Veja Mateus 15:11 e Marcos 7:15. Abre aspas. Eu sei e confio no Senhor Jesus que nenhuma coisa é impura por si mesma, senão para aquele que a tem por tal. Romanos 14:14. Então veja como Paulo resolve um problema gravíssimo, né, para os cristãos, um problema de consciência gravíssimo da época, né? Imagina a quantidade de convite, né, que os cristãos recebiam dos familiares, né, dos amigos, eles precisavam de uma orientação, né, de como se comportar. No capítulo 9, Paulo interrompe bruscamente o curso das suas ideias, que retomará mais adiante. Como vimos, há quem queira negar-lhe o título de apóstolo, argumentando que não é um discípulo da primeira hora, que não viu pessoalmente o Senhor, e que é por isso que não se atreve a aceitar nenhuma retribuição das comunidades que fundou. Isso era a fofoca, né, que corria sobre Paulo. Aqui Paulo sente-se ferido no seu ponto mais sensível. Então, o acontecimento de Damasco não significa nada? Por acaso, a renúncia voluntária, a remuneração e o trabalho manual rebaixam a sua dignidade apostólica? Muito pelo contrário. É justamente por causa do acontecimento de Damasco que ele se encontra numa situação singular a serviço de Cristo. Deixa eu ver aqui, Ana Paula falou o seguinte: a Bíblia dos protestantes deve excluir, né? Mas não exclui, não. Eles só torcem e retorcem. Torcem e retorcem toda a doutrina paulina, né? A Aline também disse aqui, brilhante. Eu imagino que foi na hora que eu estava falando como é que o Paulo resolveu aquela questão difícil, né? Ser apóstolo não significa, para ele, deixar-se servir e incensar pelas comunidades, e muito menos esconder os tesouros de Cristo, guardar ciosamente as suas descobertas e regozijar-se secretamente com a sua própria salvação. Pelo contrário, ser apóstolo é pregar e tornar a pregar a magnífica riqueza do conhecimento de Cristo. É fazer chegar a vida transbordante de Cristo a todos os órgãos do seu corpo, no qual cada cristão é como uma pequena artéria, que só vive na medida em que é capaz de nutrir as outras. Bonita essa metáfora, né? Uma pequena artéria que só vive na medida em que é capaz de nutrir as outras, né? Uma metáfora bonita para o apostolado, né? A que todos nós somos obrigados, né? A sua vocação
para o apostolado tinha-o surpreendido sem que ele a procurasse, praticamente contra a sua própria vontade. Tinha sido capturado por Cristo em Damasco. Uma mão pousara sobre ele, e ai dele se tivesse pretendido escapar-lhe à semelhança de Jonas. Já o profeta Amós sentira pesar sobre si essa coação divina. Abre aspas. O leão ruge. Quem não temerá? O Senhor Javé fala. Quem não profetizará? Fecha aspas. Amós 3, versículo 8. Também Jeremias descreve essa opressão de Deus e essa escravidão do eleito. Opressão de Deus. Bonita essa... É um tema que o Jorge Benanos também fala, acho que naquele livro dele do Diário de um Pároco de Aldeia, ele fala assim, ele lamenta, né? Um lamento santo, né? A situação do católico, né? Que vive permanentemente na presença de Deus, né? Escravidão, opressão de Deus, né? E essa escravidão do eleito, abre aspas, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Dominaste-me e obtiveste o triunfo. E eu disse a mim mesmo, não mais o mencionarei, nem pronunciarei o seu nome. Mas no meu seio havia um fogo devorador, que se me encerrava nos ossos. Esgotei-me em refreá-lo, e não o consegui. Jeremias 20, versículos 7 a 9. Essa expressão, né, de que, enfim, Deus veio para tomar, né, para capturar a nossa alma para Ele mesmo, né? Paulo sentia igualmente esse fogo divino, esse ataque imprevisto, a mão de Cristo pousando sobre o seu coração. Abre aspas. Porquanto, se eu evangelizar, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não evangelizar. 1 Coríntios 9, versículo 16. Mas essa obrigação é-lhe infinitamente grata. E apesar de todos os sofrimentos, vê a sua alma invadida por um doce sentimento de felicidade. E é nesse sentimento que apoia a sua ousadia e a consciência do valor do seu apostolado. Todo aquele que o ataque neste ponto, ataca-o na menina dos olhos. Abre aspas. Prefiro morrer a que alguém me faça perder a minha glória. 1 Coríntios 9, versículo 15. Daqui procede seu novo conceito de liberdade. Abre aspas. Onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. 2 Coríntios 3, versículo 17. Paulo não pretende nem remotamente exercer uma tirania espiritual. Abre aspas. Não porque pretendamos dominar sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo. Fecha aspas.
2 Coríntios 1, 24. Aqui ele cita duas passagens da segunda carta que ele ainda vai comentar, né, o padre Rosa. O evangelho não é uma camisa de força. Cada qual deve desenvolver-se à sua maneira, sob a suave lei da graça. Essa lei não se impõe de fora, como a lei mosaica, nem atua de forma imanente, como uma lei do próprio ser, estoicismo, nem é um imperativo categórico, como a moral de Kant. Não é inata, mas comunicada pela regeneração. Não é inata, isso aqui é importantíssimo. Não é inata, tá? Porque a nova teologia, pretende que essa lei seja inata, que nós tenhamos no nosso próprio ser esta atração, ou essa capacidade, né? É como se o nosso ser, o ser humano, exigisse a participação da graça. Isso é um erro terrível, moderníssimo, que muitos padres por aí falam sobre isso. Padres tidos como tradicionais, né? Então, essa lei não se impõe de fora, como a lei mosaica. Nem atua de forma imanente, como a lei do próprio ser, estoicismo. Nem é um imperativo categórico, como na moral de Kant. Não é inata. Não participa de nosso ser. Mas comunicada pela regeneração. Pela graça, pelo sacramento. Não vem do Sinai, mas de Sião e do Gólgota. Como membro do corpo místico de Cristo, o verdadeiro cristão age sob a moção do Espírito de Cristo, do sagrado pneuma. Consequentemente, não precisa procurar a vontade de Deus em nenhum código, porque traz em si mesmo a lei de Cristo. Está na lei de Cristo. 1 Coríntios 9, 21. Vem do Gólgota. Não vem, enfim, da capacidade inata nossa pela graça, etc. Não vem de nenhuma exigência ontológica do nosso ser. Não é? A ordem não era o lado mais forte dos coríntios, segundo se depreende das censuras que o apóstolo lhes dirige por causa do caráter tumultuado das suas reuniões para o serviço religioso. As coisas deviam andar muito mal se tivermos em conta que as próprias mulheres se atreviam a deixar de lado o recato que a antiguidade lhes impunha e descuravam o decoro exterior, cuja expressão era o véu sobre o rosto, chegando mesmo a falar nas reuniões de culto com a cabeça descoberta. Para a mentalidade da época, uma mulher sem véu repudiava o seu sexo, a sua situação social, manifestava falta de reverência para com os anjos, que são os guardas dos bons costumes, menosprezava a hierarquia dos sexos, estabelecida por Deus, e as funções próprias da mulher, derivada dos seus dotes físicos e psíquicos. Aqui tem uma nota. A controvertida expressão exousia, véu, aparece também nos papiros mágicos, significando o poder de que o feiticeiro se apropriava, mas o seu uso nos escritos de São Paulo não traz consigo nenhuma alusão às artes mágicas. A opinião de que o uso do véu protegeria as mulheres dos influxos demoníacos é uma crendice cabalística surgida mais tarde.
Quando muito, pode-se admitir que para os cristãos o véu fosse um símbolo do anjo da guarda. É a nota aqui. Havia exceções, como o provam as filhas do diácono Filipe, dotadas de carismas proféticos. Mas, por outro lado, a Igreja, ao excluir a mulher do sacerdócio e da hierarquia, sabia que estava agindo segundo o Espírito de Cristo nas relações supremas e pessoais da alma com Deus, porém, não há homem nem mulher. A igreja primitiva tinha encontrado a mais bela expressão de caridade fraterna nos ágapes, mas estes logo se transformaram em Corinto numa ocasião de divisões e de sentimentos pouco sociais. Paulo chega ao próprio coração do cristianismo primitivo, à fonte da sua unidade e da sua força, às águas que rejuvenescem e pelas quais a igreja sempre se renovou, e o espírito de apostolado sempre voltou a derramar-se sobre todos os membros do corpo místico. A Eucaristia. Esse sacramento conferia aos cristãos a certeza de que o seu Senhor celestial habitava no meio deles como seu Rei invisível. E era também para eles a fonte da sua pureza. Quando o procurador Plínio, uma geração mais tarde, procurar descrever o cristianismo segundo as declarações de testemunhas oculares, que traço central encontrará? A participação comum num banquete inocente, cibus innocuos, é exatamente o que ele encontrou, né? A participação comum no banquete inocente, cibus innocuos. Não poderia haver melhor caracterização da religião de Jesus. E, no entanto, foi feita por um pagão. A participação comum num banquete inocente. Os períodos de intensa vida eucarística são sempre épocas de floração na igreja. Brilhantes e fecundos. Como esse século XIII, em que Santo Tomás de Aquino compôs seus hinos de louvor ao Santo Sacramento, que nós cantamos na missa de Corpus Christi, né? Composta por ele, né? São períodos de fé viva e de ciência profunda. Pelo contrário, as épocas de medíocre piedade eucarística caracterizaram-se sempre por uma verdadeira anemia espiritual, pela tibieza. Basta pensar na frieza do jansenismo, ou na aridez do liberalismo e do racionalismo, e pela diminuição do zelo missionário. Graças a Deus, Padre Rose não conheceu a fase que nós vivemos, né? Que não tem nem muito adjetivo, né? Não é um... Aqui ele fala do arrefecimento, né, da fé em épocas de medíocre piedade eucarística. Nós não estamos numa fase dessa, né? Nós estamos numa fase praticamente de esquecimento da Eucaristia, né? De dúvidas a respeito da Eucaristia, né?
de assim, muitos são aqueles que não acreditam mais na presença real, né? Enfim, os tempos em que os cristãos não olham o tabernáculo senão com medo e com temor são tempos de morte espiritual. Abre aspas, é por isso que há entre vós muitos enfermos e sem forças, e muitos que dormem. Fecha aspas, 1 Coríntios 11, 30. Segundo uma expressão de Pio XI, o homem apostólico deve estar, abre aspas, animado de uma grande devoção eucarística. Fecha aspas. Eu vou terminar aqui, porque eu acho que depois daqui o padre Rosner vai falar num outro assunto aqui dos carismas. Então, essa questão última discutida, né? Eu acho que nós chegamos num ponto, num cume ou num abismo, melhor dizendo, né? Um abismo em relação à Eucaristia, né? Que, enfim, não sei se tem fundo esse abismo, né? Mas veja que a igreja ela passou por ondas, né? Em relação a essa piedade eucarística, né? Houve épocas de grande piedade eucarística e épocas de pouca, medíocre, ele diz aqui, piedade eucarística, né? E ele liga isto, né? Enfim, com períodos fecundos, brilhantes da igreja, com períodos medíocres da igreja, não é? Porque justamente é de onde vem toda a base da nossa fé, né? Então, é na participação comum num banquete inocente, né? Definição do procurador Plínio, procurador romano, né, Plínio, que procurava descrever o cristianismo do ponto de vista pagão, né? Quem são esses cristãos, né? Ele não teve outra expressão a não ser essa, né? Veja que é a coisa que nos une, né? É a coisa que nos faz o que somos. Dito de outra forma, se nós não fazemos isso, não somos cristãos, não somos católicos, não somos da igreja. Isso é que nos faz partícipes. Por isso que a Eucaristia é o centro da nossa missa e o centro da nossa vida, né? Ela deve ser o centro da nossa vida cristã. Então, estou aqui na página 376 e pergunto se alguém tem alguma observação ou pergunta. Além diz aqui modernismo, sentimentalismo. É a base toda do modernismo, né? Na verdade, isso vem de longe, né? O sentimentalismo vem lá de Lutero, né? Mas nós absorvemos tudo isso. O jansenismo era muito sentimental, né? Jansenista. Ana Paula levantou a mão. Eu achei muito significativa essa frase aqui atrás, que ele fala: ser apóstolo não significa ele esconder os tesouros de Cristo
guardaciosamente as suas descobertas e regozijar-se secretamente com a sua própria salvação. Aí fala, né, que ser apóstolo, pregar, tornar a pregar, isso, a magnificência, né, a magnífica riqueza do conhecimento de Cristo. Então, assim, isso me fez lembrar o desânimo que eu citei, né, na semana passada, na quinta-feira, e serviu para mim, porque às vezes a gente tem a tendência assim, então vou largar para lá. Mas não, a gente deve insistir, né, porque se a gente conseguir incentivar pelo menos uma pessoinha, né, e é estranho que essa pessoa que às vezes a gente incentiva, muitas vezes que a gente nem esperava que aquela pessoa ali se deixasse incentivar pelo que a gente faz ou pelo que a gente fala, ela nutre em nós a nossa própria fé, né? O efeito que a gente quer causar no outro reverbera na gente. O do outro reflete na gente. É impressionante isso que você está falando. É impressionante mesmo. Tem dois aspectos do que você está falando aí. Primeiro é o seguinte, muitas vezes a gente nem sabe que tocou a pessoa. A gente toca a pessoa com alguma coisa nossa que a gente fala, algum comportamento, a gente nem sabe. Algumas vezes a gente sabe. A pessoa chega e fala, olha, você me falou e tal. A segunda coisa é o seguinte, quem é que está fazendo bem a quem? Né? Você que está levando esse ardor por Cristo, a pessoa, ou a pessoa que está aceitando essa sua caridade e por isso está também te fazendo uma grande caridade, né? Porque São Tiago, na epístola dele, diz o seguinte, que para cada pecador, né, que o cristão converter, uma multidão de pecados lhe será perdoado, né? Então, assim, essa coisa de quem faz o bem para quem, se quem aceita a palavra do apóstolo, né? Ou se é o apóstolo que está falando a palavra, isso é uma coisa sensacional. Por exemplo, eu fico pensando, claro, aqui a comparação é de nível superior, né? Mas eu fico pensando no Simão Cirineu, que ajudou a carregar a cruz de Nosso Senhor, né? Bem, aparentemente, externamente, ele estava fazendo uma caridade para um cara que estava sendo crucificado, que não estava conseguindo levar a cruz. Mas quem é que estava fazendo caridade para quem ali? Né? Era o Cirineu ou era Nosso Senhor que estava deixando ele carregar a cruz dele, né? No caso do Cirineu, ele se converteu, né? Ele teve 3 filhas, né? Santíssimas, participantes da igreja. Ele próprio, né? Supostamente foi discípulo dos apóstolos, né? Então, nessa economia, nessa economia que envolve essas moedas, é muito difícil a gente fazer essas contas. Quem faz essas contas não somos nós, né? Nós só vamos saber o nosso saldo ou a nossa dívida, né? Quando, enfim, nós morremos, no juízo particular, né? Então,
Agora, o fato é, Ana Paula, que a gente não deve deixar esse trabalho apostólico, né? Quando eu falo trabalho apostólico, pode significar muita coisa, né? Esse termo sempre me assustou muito. Falar assim, nossa, trabalho apostólico, não, meu Deus do céu, eu não consigo fazer. Né? Mas o trabalho apostólico é feito enquanto você vive, né? Com a sua família, com o seu vizinho, com todo mundo que você tem contato. Não é um trabalho assim de escrever epístolas. É um trabalho pastoral, pode ser o mais humilde possível, né? Uma empregada doméstica pode fazer um trabalho apostólico junto ao patrão, né? Então, assim, a gente nunca deve. Claro que a gente passa por situações de desânimo, períodos de desânimo, né? Mas nós nunca devemos, digamos assim, renunciar a esse tipo de trabalho, porque lembra da metáfora, né, do cristão como uma pequena artéria, né, que só tem sentido a existência dessa artéria, né, se ela deixar passar o sangue, né? Certo? A Ana Paula levantou a mão, diga lá. É porque também é um trabalho arriscado, né, professor? Porque, como diz aqui no início da mesma frase, é um perigo o apóstolo deixar-se servir e incensar pelas comunidades. Né? Isso aí porque a gente vive em luta contra aquele que é o principal pecado, que é da soberba. Né? Mas aí, citando, o senhor falou do Cirineu, se a gente pensar aquela no filme lá do Mel Gibson, aquela para mim foi uma das cenas mais impactantes, que o Cirineu estava carregando a cruz e Nosso Senhor estava praticamente pendurado nela já, porque ele, fisicamente ele já não estava sendo capaz de carregar todo aquele peso. E aí Nosso Senhor cai. E quando ele cai, a cruz ficou muitíssimo mais pesada. Olha que o Cirineu estava carregando o peso da cruz e de Nosso Senhor ali apoiado nela. Mas quando Nosso Senhor cai, a cruz ganhou um peso que ele quase cai. Então, a gente tem que ter lembrar, porque eu vou falar para o senhor que eu já fui, de certa forma, sem saber que o termo era esse, pelagiana, porque eu achava que eu tinha que provar para Deus a minha fé para ele. Então eu não podia pedir ajuda a ele nesse sentido, que eu não podia pedir a ele que me ajudasse a amá-lo, que me ajudasse a ter forças. Eu achava que eu tinha que provar o meu amor pelas minhas próprias forças. Até que um dia o padre Paulo Sandes foi que me falou assim, não, você pode pedir. Aí eu falei, igual uma criança mesmo, eu posso pedir isso? Ele, claro que pode. Né? Santo Afonso fala que você deve, você não tem outra forma de fazer. Né? E a gente lendo essas biografias de santo, isso tem ficado cada vez mais patente, né, professor? Não, é incrível sem isso. A graça. O Santo Afonso tem um livrinho pequenininho da oração. E ele fala assim, que a gente tem que sempre pedir a Deus para ter fé. Fé é uma virtude teologal. Nós não conseguimos a fé naturalmente. Mas ele fala assim, é interessantíssimo isso. Ele fala que Deus deu uma pré-fé para todo mundo começar a pedir a Deus a fé. Né? Assim, então, todas as virtudes, as 3 virtudes teologais, nós temos que pedir a todo momento. Né? A caridade, que é o amor que nós devemos
a Deus, né? A fé e a esperança. São virtudes que são infundidas em nós. Nós não as temos e não conseguimos tê-las por processos naturais, por hábitos. As outras virtudes, prudência, justiça, fortaleza, essas, os filósofos já nos mostraram que nós podemos cultivar hábitos que nos fazem ter essas virtudes, ou praticar essas virtudes, ou elas se tornarem habituais no nosso comportamento. Mas essas três não. Essas três nós temos que permanentemente pedir, né? E o jeito que Deus nos dá isso também não é o jeito que a gente espera, ou às vezes não é o jeito que a gente espera, né? Porque os aspectos dessas três virtudes também são muito variados na vida de cada um, né? Então, assim, o fato é que nós temos sempre que pedir isso a Deus, né? Enfim, Santo Afonso tem orações maravilhosas em que ele pede a Nosso Senhor, né, que aumente nele o amor dele por Nosso Senhor. Várias formas, várias maneiras que Santo Afonso descobre de pedir a Nosso Senhor para que Nosso Senhor aumente nele o amor que ele tem a Nosso Senhor, né? E pede a Nossa Senhora também, né? Aumente em mim um amor a Nosso Senhor, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que sempre pedir, né? Sempre. Diga, Ana Paula. E olha que oração curtinha que a gente faz várias vezes por dia, que é o sinal da cruz. A gente fala em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quer dizer, a ação que a gente vai praticar em seguida, que ela seja feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, sim, então, essa não é? É o sinal que o cristão, sempre faz ao sair de casa, ou sempre fazia, né? Ao sair de casa, ao chegar em casa, ao entrar no trabalho, ao sair do trabalho, a começar a dar uma aula, a acabar, começar a fazer uma leitura espiritual, né? Esse é o básico. A gente faz isso às vezes de uma forma mecânica, mas se a gente pensar nisso, a gente põe a visão com que você coloca sobre aquela tarefa, sobre aquela ação que você vai praticar no momento. É outra completamente. Totalmente diferente. Totalmente de figura. É a mesma coisa que glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tem essas ejaculatórias todas, nos ajudam muito a manter ao longo do dia, né, a serenidade e a tranquilidade do cristão, né? A liberdade em Cristo, né, que Paulo fala, né? Por isso que essas coisas, esses atos físicos, essas ejaculatórias, às vezes em voz alta, às vezes em voz baixa, elas são absolutamente adequadas à nossa psicologia humana. Elas nos envolvem. É como se fosse um manto que a gente jogasse sobre nós, né, que nos protegesse, né? O manto da fé, da caridade e da esperança, né? Sempre, né? O manto que nos protegerá desse mundo louco que nós vivemos, né? Desse ataque completo de informações e de notícias, de coisas. Quando você mantém uma certa prática desses atos e dessas ejaculatórias, é como se você estivesse se protegendo, né, do mundo. Assim, peraí, eu estou aqui, a minha posição é essa, e tudo bem, eu vou me relacionar com o mundo, mas não é com essa loucura, né? Então nós temos essa tecnologia, né? A igreja desenvolveu ao longo dos 2 milênios essa tecnologia. Mas é isso que o senhor falou, uma simples persignação, né, já faz todo o serviço, né? Todo o serviço. Nossa igreja é maravilhosa, mãe e mestra, né? Impressionante como a gente
incorpora as coisas na vida da gente, mas a gente não percebe quão elevado é esse tipo de símbolo que a igreja nos ensina, né? O quanto ela nos eleva, né, a mente nossa para o simbolizado, né? Pois bem, gente, mais alguma observação? Então, Deus lhes pague a presença, paciência, participação. Tenham todos um santo dia. Se Deus quiser, amanhã então a gente retorna à página 376 aqui do nosso livro. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.